Olha, nesta quarta-feira foi sancionada a lei que altera as regras de limite de gastos com a propaganda em anos eleitorais para órgãos do governo federal, dos estados e também dos municípios. Direto então para Brasília com Catiúcia Sotomayor. A lei sancionada muda a forma de cálculo para determinar quanto os governos federal, estaduais e as prefeituras podem gastar com publicidade em anos eleitorais. Em vez da média das despesas do primeiro semestre dos 3 anos anteriores, será permitido empenhar 6 vezes a média mensal dos valores dos 3 anos anteriores ao da eleição. Esse limite só não vale para publicidade institucional de atos e campanhas destinadas exclusivamente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e de orientação da população quanto a serviços públicos. A nova legislação também altera regras para a administração pública fazer licitação de serviços de comunicação digital, como mídias sociais e canais digitais, e de comunicação institucional, no caso, relações com a imprensa e relações públicas. Só o governo federal deve ter um aumento estimado de 25 milhões com essas despesas, mas, segundo o relator, senador Eduardo Gomes, a proposta fortalece o mercado de trabalho da publicidade, reforça a capacidade de prestação de contas do poder público e adapta a legislação às mudanças tecnológicas, já que trata de serviços de comunicação digital, como gestão de redes sociais e serviços para otimização de mecanismos de busca. Esses serviços, inclusive, passarão a ser contratados por modalidade de técnica e preço ou de melhor técnica. Já os serviços de impulsionamento de mensagens em ambiente virtual e de contratação de espaços publicitários e de mídia seguem com as regras antigas, sendo apenas o preço o parâmetro para a seleção da proposta. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Esse é o típico assunto que quem conhece a administração pública tem que aplaudir. E eu digo isso por várias razões. Primeiro, porque quando começou o governo do presidente Bolsonaro, o então ministro da Segov, general Santos Cruz, cortou todos os contratos de assessoria de imprensa, publicidade, comunicação, etc. Resultado, muitas das críticas que o governo não se comunicava, que não se comunica, não faz campanha internacional, foi porque justamente ao invés de aprimorar os contratos, o desconhecimento administrativo fez com que se cortasse tudo. E resultado, não havia verba e não teve tempo suficiente de contratar um novo serviço e novas verbas para essa finalidade. Esse é o primeiro ponto. Segunda questão relevante é saber que aquela lógica de contratação por menor preço, em vários aspectos da administração, e esse é um caso específico, não funciona. Porque você publica um valor de publicidade, ou publica um valor de assessoria de imprensa, ou um valor de uma campanha de informação de interesse público para ser feito pelo governo e vem, pelo menor preço, um monte de empresa de fundo de quintal, com CNPJ, às vezes em locais inacessíveis, e põe o menor preço. E pela regra do sistema de leilão, ou de asta pública, essa empresa acaba tendo que ser adjudicada, ou seja, ela ganha. O certo é o regime justamente de técnica e preço. Primeiro ela comprova que tem capacidade de fazer, tem experiência prévia e aí sim, entre aquelas que comprovaram a técnica, você faz um leilão por menor preço. Então isso mostra realmente que a administração pública precisa ter conhecimento para poder fazer a coisa direito. Não basta cair na demagogia de soluções que parecem racionais, mas no fundo não funcionam. O que essa lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro faz é flexibilizar a propaganda paga com dinheiro público em ano eleitoral. Havia restrições maiores para isso, porque justamente quando o governo, quem está no governo, tem acesso aos recursos públicos para fazer propaganda, pode usar isso de forma a explorar, melhorar a sua imagem, principalmente quando se trata de alguém que está buscando a reeleição. Então, essa lei, ela flexibiliza, ela dá mais margem para que se utilize o dinheiro dessa propaganda, propaganda de governos, em período pré-eleitoral. Entre outras coisas, ela permite, por exemplo, que as verbas empenhadas no primeiro semestre possam ser contratadas no segundo semestre, ou seja, para fazer propaganda do governo, das obras de governo, o que obviamente pode ser usado também de forma eleitoral.
Mas é muito importante que haja correções nos rumos aí, porque a gente precisa lembrar também que é obrigatório para os governos, e isso não é governo federal, para todos os governos estaduais, municipais, para as câmaras legislativas, né, as câmaras de vereadores, para a própria Câmara Federal, o Senado, é obrigatório seguir o princípio da publicidade, da transparência, de levar para a população esclarecimentos acerca de como é gasto o dinheiro público, o que está sendo feito por aquele órgão ou aquele governo. Então, o governo não pode deixar de publicizar seus atos, suas obras, enfim, seus feitos. E aí, se ele é obrigado a publicizar, que seja feito dentro de regras que permitam o maior controle possível e evitem a corrupção, que a gente sabe que nessa área de propaganda rolou solta em governos passados também.